dar início à aula de hoje, tá bom? Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre os alimentos, né? Vocês estão gravando? Os orgânicos e os agrotóxicos. O coordenador é o professor Joaquim, os colaboradores são o Bruno e o Marcelo, né? Eu sou a estagiária Anabela, a gente tem a Gabriela, a Larissa e a Rayane, né? Sobre a supervisão da Ana Lúcia e da Isabel. Bom, o objetivo da aula, né, de hoje vai ser abordar a questão dos agrotóxicos, falar sobre os pequenos produtores e os produtos da safra e compartilhar experiências, né, entre o nosso grupo. Bom, aí trazendo, né, uma dúvida da última aula sobre a farinha de maracujá, eu não me recordo agora quem foi que perguntou, né? Mas talvez não esteja presente aqui, mas depois vai estar dando uma olhadinha nessa aula. Bom, aqui a gente trouxe uma receita, né, sobre a farinha de maracujá. Ela é uma alternativa, né, para diabéticos. A gente sabe que a farinha de trigo ela é um refinado, né, e não somente a farinha de maracujá, mas como outras farinhas, né, como a farinha de aveia, farinha de outras coisas, feijão, né, são ricos em fibras, né, o seu índice glicêmico é bem menor, né, o que significa índice glicêmico, né? É a forma com que esse açúcar ele vai chegar ali no nosso sangue. Então, o açúcar, a farinha de trigo, né, o carboidrato, ele vai se transformar muito rápido em açúcar, vai ter uma quantidade muito grande de açúcar no nosso sangue em um curto intervalo de tempo. Então, a gente vai ter picos de glicose, né? E também a gente vai sentir fome muito mais rápido, né? Então, a farinha de maracujá é uma alternativa por isso, porque vai sendo ali liberado o açúcar ali para a nossa corrente sanguínea bem devagarzinho. Então, a gente trouxe uma receitinha aqui, né, de como fazer com a casca do maracujá. E por incrível que pareça, não tem gosto de maracujá. As receitas não ficam com gosto. Então, a gente deve cortar as cascas, né, de 4 maracujás, com a parte branca e a pele, em pequenas tiras. Distribuir essas cascas, né, já fatiadas, em uma forma e levar ao forno, né, a 200 graus Celsius, para assar até que fiquem secas e quebradiças. E aí, depois que a gente analisar, né, se elas já estão prontinhas ali, a gente espera um pouco elas esfriarem. E a gente pode colocar no liquidificador ou no mix e bater, né, até que fique com uma textura de farinha, tá? E aí o correto, né, se fazer é colocar no recipiente limpo, seco, né, bem fechado e armazenar por até 10 dias na geladeira. Ana, deixa eu interromper um pouquinho, volta. Tá bom. Eu acho que quem perguntou sobre a farinha de maracujá foi Ana Lúcia. Se não me engano, ela não está aqui. Mas vocês entenderam essa questão? Ela perguntou se ela era boa para quem tem diabetes, né? Se era bom usar essa farinha. E aí vocês entenderam a explicação? Ficou alguma dúvida? A gente pode seguir, então? Qualquer dúvida, então, vocês perguntam depois, tá bom? Vamos seguir. Tá bom. Então, aqui, né, a farinha de maracujá, ela pode ser usada em sucos, né, iogurtes, você pode jogar por cima das frutas, nas sopas, né, vitaminas, também nas preparações, né, de bolos, pães, biscoitos, ela sempre pode substituir a farinha de trigo, né, lembrando que ela é muito boa para quem tem diabetes, né, mas também é muito boa para quem não tem, para controlar esse nível de glicose no sangue, né? E também, assim, sempre que possível, né, utilizá-la, porque às vezes não é possível para a gente, por ser uma farinha, né, bem mais cara, né? O maracujá a gente sabe que é um valor bem alto. Então,
fica a critério de vocês. É uma substituição boa de fazer. Bom, aí, né, vale lembrar que fazer essas substituições, né, ter uma alimentação balanceada é muito bom, mas sozinho realmente a gente não consegue ter resultados assim, satisfatórios, né? A gente tem que aliar a prática de atividade física, entendeu? Uma alimentação balanceada, né, com essas trocas que estejam acessíveis a gente, né, no nosso dia a dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, retomando aqui, a alimentação balanceada mais a prática de atividade física, né, vai ser boa ali para o controle da glicose, né, não só o uso da farinha de maracujá, né, como outras práticas também no nosso dia a dia, tá? E a atividade física também é muito importante. Ana, vamos só lembrar o título da aula de hoje, para ela se encontrou agora. Ah, sim. O que a gente Hoje está é nosso falando? bom dia. A aula de hoje a gente está falando sobre os alimentos, né? Aí a gente está iniciando, tirando uma dúvida, né? Que uma integrante do grupo fez na última aula, tá? E hoje a gente vai vai iniciar agora, falar sobre orgânicos, tá? E o uso de agrotóxicos, tá bom? Qualquer dúvida, você pode perguntar aí pra gente. Então, né, só para relembrar o que a gente falou na última aula, os agrotóxicos são produtos químicos, né, que são produzidos em laboratórios, usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, né? Eles têm o intuito ali de controlar as doenças, né, que são provocadas por esses vetores, né, na vegetação, na agropecuária, tanto no ambiente rural quanto no urbano. Então, uma questão também que a gente abordou na última aula, a gente falou que existem agrotóxicos, né, nas frutas, nas verduras, mas também é muito importante falar que nos ultraprocessados, né, a gente também tem um número grande de agrotóxicos, tá? Como a gente pode ver aqui, né, no requeijão, na linguiça, a gente tem aqui, ó, dois tipos de agrotóxicos, tá? Na mortadela, na salsicha, tá? No hambúrguer, tá? Esses hambúrgueres que a gente já compra no mercado, né? E no empanado de frango, que são os famosos nuggets. Então, esses aqui, eles são produtos, né, derivados de leite, de carne, mas a gente também tem em outros produtos, né, como biscoitos, né, aqueles salgadinhos. Então, é importante também falar sobre esse assunto. Vocês sabiam que tinha agrotóxico nesses alimentos também? Industrializados? Quem sabia? Quando fala em agrotóxico, a gente pensa mais em legumes, né? Frutas, verduras, mas nos ultraprocessados também tem, nos alimentos industrializados também tem. Isso aí. E será que tem como a gente reduzir esse consumo? Eu não sabia não, nem imaginava. Pois é, também tem. Mas aí, será que tem como a gente reduzir esse consumo de agrotóxicos nos alimentos? A gente tem várias alternativas. A primeira dos alimentos é consumir os alimentos orgânicos, né? Sempre que possível dar preferência para os alimentos orgânicos, porque eles são livres de agrotóxicos, né? Preferir os alimentos da época, como a gente já falou, porque os alimentos da safra, eles têm acaba exigindo menos adições de produto químico. As hortas caseiras e comunitárias são uma ótima alternativa também para diminuir esse consumo de agrotóxicos. Fazendo a higienização correta dos alimentos, a gente sabe que não tem agrotóxico na casca do alimento, mas fazendo a higienização correta, a gente diminui a quantidade de agrotóxico na parte externa.
além de eliminar micro-organismos indesejáveis, né? Ingerir um alimento seguro para a gente. E diminuir o consumo de ultraprocessados é importante, porque não é só como a gente já falou, não é só nas frutas, nas verduras que tem agrotóxicos. Produtos industrializados também tem, principalmente produto de trigo, que é usado agrotóxico na plantação, produtos de carne, leite, que a gente já viu que usa na ração desses animais, então acaba tendo resíduos agrotóxicos. E os pequenos produtores também, valorizar, quanto mais a gente aumentar o consumo, valorizar os pequenos produtores, mais vai ser a prática, a gente vai criar um sistema alimentar mais sustentável e saudável para a gente. E a gente vai falar desses pontos melhores, né, mais à frente. Vocês lembram, deixa eu só interromper um pouquinho, que aqui na ESP tem aquela feira de orgânico, vocês lembram? Ficou suspensa, né, por causa da pandemia, mas eu já retornou, não sei como é que está, né, quanto tempo está sendo feita, quais as datas, mas já voltou. Alguns de vocês já veio nessa feirinha? Sim, é na quinta-feira, na portaria da ENSP. Isso. Não estão trazendo muitos produtos, mas estão comparecendo. Tá bom, eu acho que vai voltando, vai normalizando, né, aos pouquinhos. Mas também não que eles não traziam muitas coisas mesmo, não. Mas aqueles produtos que são vendidos ali são orgânicos. Bom, como eu falei, uma das alternativas para diminuir o consumo de agrotóxicos é preferindo os alimentos da safra, que é aquela época, a melhor época que o alimento está disponível, porque tudo é favorável para ele, o solo, a temperatura, né? Então, ele vai ser produzido naturalmente, não vai precisar tanto de agrotóxicos, né? E os alimentos comprados na safra, além de ter menos agrotóxicos, eles são mais econômicos porque a disponibilidade vai ser maior, então acaba sendo mais barato. E a qualidade nutricional é melhor também, além de ser alimentos mais gostosos, né? Eles têm um sabor mais acentuado, então fica muito, muito melhor essa prática. E aí a gente deu uma tarefinha na aula anterior, que é para vocês observarem no mercado, no açougue, sacolão, se vocês conseguem perceber os alimentos que estão na safra. E vocês fizeram, e vocês têm para falar para a gente. Conseguiram observar? Gracinha, aproveita que você começou a falar. O que você viu? O que você pesquisou? Gracinha, você ainda está aí? Eu pesquisei os legumes, pesquisei tudo. Só que agora não dá para me ver. Tem até um legume não, uma folhagem que eu achei interessante. Eu ia perguntar se vocês conheciam, mas agora não dá para me ir lá pegar o caderno. Vou ver se antes de acabar eu pego, tá bom? Mas você lembra, Gracinha? Você lembra de cabeça o que você leu? Não lembro, tá anotado. Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá e pego. Tá bom. Tá bom. Mas vocês não foram essa semana no Hortifruti? Joacir quer falar. Pode falar, Joacir. Tá bom. O caqui está na safra. Aqui, tá aqui. Mesmo que vocês não tenham pesquisado, né, às vezes vocês já sabem, podem falar também. Aí a gente consegue observar no mercado, geralmente fica logo na entrada, fica aquele monte de produto mais barato, um monte de alimento que está na safra, geralmente está logo no início assim, da entrada do mercado, do hortifruti, a gente consegue observar dessa forma também. O caqui, né? O caqui está na safra. Goiaba, né, também. Goiaba. Manga. Gracinha, fala o caderno que eu levo aí. Eu estou aqui na tua casa. Bem. Oba! É isso aí. Então tá bom.
O cajá também está na safra. Isso aí. Aí a gente trouxe, como o mês de março já está acabando, a gente trouxe safra dos 2 próximos meses. Como a gente vai disponibilizar aula, vocês podem estar consultando, fazendo a listinha na hora que vocês forem comprar as frutas e verduras de vocês. Tá? Aí a gente trouxe a safra de abril, né, que é o mês que a gente vai entrar agora, e a safra de maio também, né? E aí trouxe frutas, legumes e verduras. Os pescados, eles também têm safra, vocês sabiam? Sim. Peixe, então, nessa listinha também tem os peixes que estão mais disponíveis. Aí vocês podem estar consultando, tá? Aqui na safra de abril, que vai ter abacate, ameixa, banana, maçã, caqui, como vocês falaram, também tá na safra de abril. Entre outros, tá? Legumes, tem abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, tá? Verduras, alface, alho-poró. Esses alimentos que vão estar mais saborosos, vão ter menos agrotóxicos e vão ser mais baratos para vocês comprarem. E a safra de maio também. Oi, gente. Eu vou falar agora um pouquinho sobre outro fator que é fundamental para a gente diminuir o consumo dos agrotóxicos, que é sempre preferir os pequenos produtores. Quem são os pequenos produtores? São essas pessoas que têm a plantação já no quintal de casa, que tem um pé de manga, ou que tem uma horta, e aí elas cuidam da plantação, mesmo que seja uma plantação de pequena escala, e fazem a comercialização desses alimentos nas feiras locais. Elas plantam por conta própria, casa mesmo, em pequena escala, e comercializam nas pequenas feiras locais, nas feiras de bairro. E aí, aqui no Brasil, a gente também tem o MST, que é um movimento grande, organizado em cada estado, de trabalhadores rurais que lutam para promover a agricultura orgânica a preço justo. Os alimentos orgânicos, que a gente está falando sobre isso toda hora, são aqueles que são cultivados de maneira especial. Eles são livres de agrotóxicos, são produzidos em solo trabalhado, então tem todo um carinho com o solo, tem um cuidado com o alimento, eles não usam remédio para crescer esse alimento. E também, eles também têm alimentos orgânicos de origem animal, que são aqueles animais, a galinha, o porco, a vaca, criados com alimentos orgânicos. Eles não recebem drogas para crescer, não recebem hormônios, não recebem uma ração muito aditivada, que aí cresce com uma carne saudável. E a gente pode consumir essa carne limpa. Aqui a gente colocou um pouquinho mais sobre o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um movimento enorme, ele tem se expandido bastante ultimamente. É formado por pessoas que constroem um assentamento num local apropriado para o plantio. Eles preparam o solo desse local, e aí, ao contrário das grandes empresas do agronegócio, eles já iniciam um trabalho focado na plantação de alimentos limpos. Eles priorizam isso. Livres de agrotóxicos, com mão de obra valorizada. Então, os trabalhadores são valorizados ali, eles não trabalham de forma escrava, que muitas empresas grandes fazem, né? E aí os alimentos são comercializados em feiras locais, ou na rede Armazém do Campo, que tem alguns lugares aqui no Rio, e em algumas cidades eles também conseguem comercializar por delivery. E além das plantações, esses assentamentos do MST são importantes porque eles se organizam para fornecer moradia para os trabalhadores e para os seus filhos. Então, os trabalhadores são valorizados, o alimento é valorizado. Por isso que é um movimento que a gente está tentando fortalecer para expandir a agricultura orgânica pelo país. Meninas, a verdura que eu quero saber é endiva. A gente pode pesquisar sobre ela. Eu não lembro desse nome. Tá bom, porque achei tão bonitinho o nome. A gente pode pesquisar ela. Tá bom. É da família Qual da é? chicória. Qual é que eu não falou que é escutei? da família da chicória. Qual é? Endívia. Engível ou endiva? Endiva.
Olha, na minha pesquisa eu achei pepino, berinjela, beterraba, quiabo, acelga, escarola. Isso mesmo. Não Achei entendi muita a coisa, explicação. interessante. Bom, então, Tudo bem, Gracinha. como a gente está falando aqui sobre alimentos orgânicos nesse momento, uma alternativa para isso é você realizar a horta na sua própria casa. Alguém aqui tem algum tipo de horta, uma plantinha em casa? Alguém faz isso? Já? Já teve também. Eu tenho em casa tomate. Como aqui é muito quente, tem o terraço, tem aquela textura, então uma vez ficava muito legal. Tem tomate, tem taioba. Ai, que maravilha! Tomate é como chama ela de massa, onde você joga ela se reproduz. Tem o couve, mas está pequenininha por causa do calor, né? Aham. Tem plantas medicinais, tem o taião, tem o couve, né? Nossa, Medicinais também, que é importante, né? E sobre essa planta, essa verdura que a Graça falou, se eu não me engano, era Hortelã. é o quê? Ah, tá. A Deloci falou. Diga. fala. Não, eu ia falar que a Deloci também tinha levantado a mão, mas pode continuar falando, Maria. Ah, tá. E eu tenho também aquele coentro mato, né? Selvagem. Aham. Selvagem. Tenho aquele limão-santo, capim-santo, né? E estou tentando outros, né? Tem batata, doce. Caramba, que legal. Que legal. Já uma É horta rica. grande. Não, estou tentando. Já quase uma pequena produção. No fim da oficina, há algum tempo, todas as aulas que eu tive, quando eu for montar o segundo, não vou ficar aquele grandão, com questão de agrotóxico. Menor, melhor. Ele tem feira. O supermercado bota feirão, por exemplo. Amanhã é supermercado tem feira. Tu vai lá pegar o pimentão, ele vai só meio-dia. Aí a pessoa sempre escolhe o maior, né? E não há uma perspectiva de alguém lá, não leva esse. Às vezes eu falo, às vezes eu digo, olha, isso aí tá com agrotóxico. É pequenininho, aí. Tem uns que dão atenção, outros não. Nós temos também que criar esse hábito de chegar com jeitinho e falar para as pessoas o que deve ou não deve comer. Eu tenho uma... É verdade que as folhas estão picadinhas, tem menos agrotóxico ou não contém agrotóxico? Tempo... As folhas picadinhas? Aquelas folhas corretas, bonitas, são... As folhas são de menorzinha. Essa verdade ou mentira? Não, na verdade, essas folhas picadinhas, elas podem estar queimadinhas de sol. Às vezes pode ser só um queimadinho de sol, ou pode ser no manuseio também, no mercado que guardou errado, da refrigeração excessiva. São menores e elas são comidas. Aham. Eu ali... Pode ser do sol, pode ser da refrigeração, mas a gente observa assim, se é uma planta que está na safra, então provavelmente foi só o sol que queimou. Mas se é uma planta que está fora da safra, o que ela está fazendo ali, né? Provavelmente ela está ali porque ela está com agrotóxico mesmo. A Geloci também tinha mandado aqui falando que ela tinha camomila, salsa e tá pegando alguns outros. Então, tem bastante gente aqui fazendo já nessa própria horta. Maria Helena falou um ponto muito interessante, a gente começar a falar com as pessoas no mercado, quando a gente está vendo, né, está escolhendo o maior, por exemplo, o pimentão, que ela até deu o exemplo. Então, está de parabéns. E aí, para quem não tem ainda essa rotina de criar uma horta, a gente trouxe aqui os motivos para poder fazer essa horta em casa. Além da economia para o indivíduo, essa horta seria uma atividade terapêutica, porque no momento que você começa a cuidar da planta, você
você pode relaxar, ter aquele momento para você, ou até mesmo com a sua família, que tem aqui um outro motivo, uma integração familiar, né? Se você tem netos, filhos, vocês podem fazer isso em conjunto. E, óbvio, você acaba gerando alimentos orgânicos para você e para sua família. E, em cima de tudo que foi dito, né, a gente está vendo que é muito melhor para a saúde e para a alimentação. E aí aqui a gente trouxe como fazer essa horta. A gente consegue fazer a horta com materiais que a gente tem fáceis, né? Por exemplo, aqui o primeiro material é o recipiente com furos na parte de baixo. Você pode pegar a garrafa PET e furar a garrafa PET para poder usar como recipiente. Não precisa comprar um pote, não precisa ir atrás. Você consegue usar com o que você tem. Pote de sorvete também, você consegue fazer furinhos embaixo e utilizar esse pote para poder fazer a plantação. O segundo material são pedras ou cascalhos e a terra para poder colocar dentro do recipiente. E o terceiro são mudinhas ou sementes da sua escolha. Geralmente a gente consegue pegar mais mudinhas, né? Porque a gente sempre tem um amigo ou um conhecido que tenha algum tipo de alimento que você queira plantar, e aí você consegue pegar a mudinha mais fácil. Então, geralmente a gente começa a usar mais mudinhas. E como é que a gente começa a fazer essa horta? Dentro do recipiente, você vai colocar uma única camada de pedras ou cascalhos no fundo. Isso porque vai fazer com que a água consiga escoar melhor e não fique acumulada ali na terra por muito tempo. Então, essas pedras, essa camada, ela faz a água escoar melhor, filtrando a terra. E aí você vai vir com a terra até quase metade desse recipiente, não aperta a terra, deixa ela ser colocada da forma como você está colocando ali dentro. E vai colocar a mudinha ou a semente e completar de terra até na parte de cima. Então é um processo muito rápido que você vai conseguir fazer de forma muito simples. A gente vai disponibilizar esse passo a passo, caso alguém queira começar. E a gente colocou aqui alguns tipos de alimentos que você consegue colocar a partir da quantidade de sol que recebe na sua casa. Então, com locais que tem sol o dia inteiro, desde a manhãzinha até o fim da tarde. Você consegue colocar legumes, raízes como cenoura, beterraba, leguminosas como feijão, ervilha, frutinhas brasileiras como pitanga, jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta que dá muito fácil, tem em casa, é super fácil de cuidar, dá muito rápido. Quando tem aquele lugar que bate o sol assim por volta de 4 a 6 horas por dia, você também pode colocar algumas verduras, temperos, como pimentas e algumas frutas mais delicadas, né? Como ameixa, isso. Ameixa, que são aquelas frutas mais delicadas que não podem ficar pegando sol muito tempo, senão a pele da fruta, né, acaba queimando. E locais onde o sol fica só por até 2 horas, que são aqueles locais que não recebem tanto sol, né? E você pode colocar ervas para chá, como hortelã, erva cidreira, boldo. E aí, a partir disso, você também vai vendo a rega, né? As plantas que ficam com o sol, desde a manhãzinha até o fim da tarde, acaba secando mais a terra. Então, tem que receber uma rega maior. E aí, por assim, você vai conseguindo ver de acordo com o que a sua planta está pedindo. Aí a gente aqui trouxe alguns exemplos usando garrafa PET, usando pote de sorvete, aqui tem um alface, algumas plantinhas, e tomate também é fácil de plantar. E em cima disso a gente trouxe uma receita de molho de tomate caseiro. Então, se você planta seu tomate, você tem como fazer o seu tomate caseiro, e mesmo se você for comprar, também tem como fazer. A gente aqui colocou os ingredientes, 1 quilo de tomate italiano, ou qualquer outro tipo de tomate, cortados em cubos e sem semente. 1 fio de azeite, 5 alhos picados, uma cebola picada, sal a gosto e manjericão picado a gosto. Mas você também pode acrescentar outros tipos de tempero à sua preferência. E aí, em uma panela, você vai refogar os 5 alhos e a cebola picada com 1 fio de azeite até dourar esse alho e essa cebola. Vai adicionar o quilo de tomate em cubos e refogar por 15 minutos. Depois você vai separar metade desses tomates, enquanto a outra metade fica na panela, e vai bater no liquidificador.
Isso é para poder deixar aquele molho de tomate mais em pedacinhos, para ficar mais gostoso, mas aí é da preferência. Quem gostar do molho de tomate mais ralo, é só bater no liquidificador tudo e colocar na panela de novo. E vai deixar ferver por 10 minutos. Aí você acrescenta o sal a gosto, o manjericão também a gosto, vai misturar tudo e deixar ferver por 3 minutos. E aí você pode usar esse molho caseiro em preparações como, por exemplo, macarrão, o molho frango cozido com molho de tomate, fica bem gostoso. O que eu faço também, né, aqui, é bater também a cenoura. Refogo tudo, boto tudo juntinho ali, bato a cenoura que fica até uma cor mais bonita e é fonte de vitamina A, a gente vai ter os benefícios, né, nutricionais da cenoura. Beterraba também. Perfeito, Camila, perfeito. Pode falar, Ana Lúcia. Estou tentando abrir o microfone. Bom dia e desculpa. Entrei super atrasada, que cheguei de viagem, uma loucura, correndo muito, e não fiz o que você pediu para fazer. Mas, enfim, devo apresentar na próxima aula algumas receitinhas de aproveitamento, de fruta de época, de legumes, verdura. E quero estar participando sempre. Só peço desculpa meu atraso, tá? Muito obrigada. Vou fechar o microfone e vou deixar até a câmera aberta, que eu quero ver vocês, tá? Obrigada. Mas, Ana, qualquer coisa, nossa aula ela fica gravada. Se você quiser rever o começo da aula, a gente vai disponibilizar, tá certo? Sim, eu quero rever sim, mas é que eu quero pedir desculpa ao meu atraso. Não, sem problema. A gente pode voltar, inclusive, depois de acabar tudo, aquele slide lá da farinha de maracujá, porque foi uma dúvida da Ana Lúcia, tá bom? Depois que a gente terminar. Alguém queria falar mais alguma coisa agora? Eu queria fazer uma perguntinha rápida. Eu já usei a farinha de maracujá, não fiz, eu comprei. Mas achei muito amarga. Aí eu falei, não vou fazer bem mais. Mas eu achei ela bem amarga. Eu comprei até Seara, na loja que ali com Mas você usou no quê? Usou a pura? Eu usei por cima da comida, como a comida ensinou. Aí eu joguei, aí a comida ficou ruim. Como você fazer? De repente você pode usar ela em alguma preparação, usa para fazer um bolinho. Não sei se ela dá aula, ela é ou para fazer um professora? pãozinho. Tenta não usar assim pura, de repente. Usar em alguma preparação, Ela sabe? deve estar aqui quinta ou sexta-feira, que tem aula aqui quinta ou sexta, e sexta. Tá bom, obrigada, tá? Nada, aí a senhora quiser encontrar ela aqui, vem quinta às 9 horas. Tá bom, tá bom. Obrigada. Sobre a plantação, eu aprendi também a colocar um pouco de areia de obra, né, na terra, que ela não deixa a terra embaçar, usada. Ou carvão também pode ser usado. Apesar do carvão estar bem queimado, a areia, ela deixa a terra um pouco. Sobre a farinha, como a Grata falou, eu não fiz, mas uma pessoa também que tem para fazer em casa e reclamou, o bolo ficou muito amargo. Há uma outra coisa que a gente pode agregar na farinha? Nossa, sem ter a farinha de trigo. Vem. Eu não entendi a dúvida dela. Pode repetir. É do próprio maracujá. O amargo já é da própria farinha de maracujá. É bom você misturar farinha de linhaça para poder quebrar. Você pode misturar com outras farinhas. Às vezes, vale a pena fazer o teste de aveia também. Misturar com a farinha de aveia, talvez. Isso. Não colocar puro. Não colocar puro no bolo, porque as pessoas têm essas dificuldades. Colocam puro, não puro. Pode misturar com a farinha de aveia, fazer um bolinho integral, mistura com a farinha de aveia e coloca pouca quantidade da farinha de maracujá. Isso. Obrigada, Camila. Eu ia pedir para as meninas que têm horta em casa, depois podiam tirar uma foto e compartilhar com a gente. Nossa, eu vou ficar morrendo de inveja. Seria bem legal para poder a gente ver. Que a gente pode até usar como exemplo para as próximas aulas.
Traz segunda-feira que vem. Isso aí. Boa ideia, Isabela. Boa ideia. Ai, dá uma olhada. Então, aqui a gente está finalizando, né, a nossa aula. A gente trouxe só uma perguntinha aqui falando sobre a higienização dos alimentos. Depois do que a gente falou aqui, vocês acham que apenas a higienização elimina totalmente os agrotóxicos? Sim, não ou parcialmente? Eu acho que não, parcialmente. Exatamente. Também acho que é parcialmente. Acho que tudo bem. Como a gente já falou, a própria Rayane, ela comentou que os agrotóxicos não ficam apenas na casca do alimento, eles ficam dentro do alimento. Então, quando a gente faz essa higienização, a gente não retira totalmente os agrotóxicos, ainda tem aqueles dentro do alimento. Mas sim, a gente deve fazer a higienização de qualquer forma para poder minimizar, né, essa quantidade. E também, como ela mesma falou, de micro-organismos que podem ser beneficiários à saúde, então a gente faz essa limpeza. E aí, nessa fala de limpeza, pensando nos alimentos orgânicos, vocês acham que ainda assim deveria fazer a higienização desses alimentos? Os alimentos que vocês tiram na casa de vocês devem fazer a higienização? Como vocês fazem a higienização? Eu gosto de lavar, tipo legumes, eu gosto de lavar com escovinha debaixo da torneira, né? Cozinho com casca, que eu gosto de aproveitar até a casca na hora de comer o alimento, eu cozinho. E folhas, tomate, essa parte que não cozinha, né? Come crua, eu gosto de lavar com uma colherzinha de hipoclorito no litro de água e deixo lá, umas meia hora, tal. Às vezes eu esqueço o tempo, né? Que eu não posso dizer que sou perfeita. Aí seco tudo com papel toalha, não suporto pano, papel toalha e guardo na geladeira, porque quando dá fome, que eu quero comer, eu faço isso. Mas assim, a gente sabe que está suspeito, porque não está 100% lavado, mas infelizmente o tempo, a correria faz a gente limpar pelo menos dessa maneira. Eu falando de mim, né? Não, mas tá certo, Ana Lúcia, tá certo. Realmente higienizar os alimentos. Isso é o tema da nossa próxima aula, que a gente vai trazer. A gente vai falar sobre a higienização de forma geral, não somente de alimentos agrotóxicos. A gente vai falar sobre higienização de alimentos orgânicos. Então, e um detalhe, desculpa. E um detalhe, até o tomate, na hora que eu vou lavar, eu lavo com a bucha bem lavada, com detergente e tudo mais, para depois botar dentro da vasilha com hipoclorito. Sou muito chata. Ele vem com terra, né? Às vezes está com um pouquinho de terra. Eu acho. Sou chata. Bom, desculpa. Então, esse é um tema para a gente começar a refletir para a próxima aula. Como a gente faz essa higienização, o que vocês acham certo, como é que vocês acham que deveria ser feito. E aí, na próxima aula, a gente vai conversar mais sobre isso, tá certo? Quanto ao molho de tomate, você pode me passar a informação de quanto tempo que ele dura na geladeira? Porque eu faço e já uso no mesmo dia, até para não perder as propriedades nutricionais. Mas tem um tempo de durabilidade? Eu acho que na geladeira deve ser no máximo uma semana, que é mais ou menos. Foi o que eu calculei mais ou menos. Mas você pode congelar ele. O alimento congelado dá para ficar um mês no congelador. Fazer e congelar direto. Você pode congelar em porções pequenininhas. Isso. E aí você vai usando aos poucos para uma receita, para um macarrão, para uma carne, para o que for, entendeu? Em quantidades pequenas. Fica muito bom. A senhora tem a informação de quanto tempo no freezer ou no congelador eu posso manter? Eu não sei exatamente. As meninas podem pesquisar, né? 30 dias. No geral, são 30. Observar o sabor dele, pode colocar temperinho seco, tomilho. Ao terceiro, você coloca sabor de perdeu o sabor total. Legal, muito obrigada, gente. Mas de qualquer forma, a gente também vai ver isso direitinho, sem algum tempo, né, exato. A gente fala com você na próxima aula também. Ok. Tá certo?
Aí agora a gente vai retomar a dúvida da Ana Lúcia sobre a farinha de maracujá, que aqui na sala, mas eu vou falar rapidamente só para ela a dúvida. Ótimo, obrigada. Oi, Ana. Então, a gente Oi. surgiu uma dúvida, né, na última aula, nós trouxemos sobre a farinha de maracujá. A gente trouxe Peraí, rapidinho, saiu aqui. E você vai liberar também esses slides no grupo? Sim. Uhum. Ah, ótimo. Muito obrigada, viu? Não, já tá lá. Pronto, só em liberar eu já dou uma lida. Vou tentar até imprimir. Eu estou sem impressora em casa, mas vou tentar imprimir porque eu gosto de guardar, fazer os guardados. Ah, a internet tem, não interessa. Eu gosto de guardar, gosto de olhar. Tá? Obrigada, tá? Tá, aí aqui a gente trouxe uma receitinha de farinha de maracujá, né? Cortar as cascas de 4 maracujás com a parte branca e a pele em tiras finas, levar ao forno, né? Até que fiquem secas e quebradiças. Depois, né, esperar esfriar, colocar no liquidificador, no mixer e bater até que fique com a textura de farinha. Colocar num recipiente limpo, seco e bem fechado e armazenar por até 10 dias na geladeira. Bom, e aqui a gente, né, a gente sabe que a farinha de maracujá, né, como você falou pra gente, é uma alternativa, né, para pessoas que são diabéticas, né? Por quê? Porque ela é rica em fibras. A farinha de trigo, ela é um refinado, então ela não tem fibras. E por ser, né, por ter um índice glicêmico bem menor do que a farinha de trigo. Né? O que é o índice glicêmico? É o tempo ali que o carboidrato ele vai se transformar em açúcar na nossa corrente sanguínea, entendeu? Com a farinha de maracujá ou a farinha de aveia, não somente a farinha de maracujá, né? Ou a farinha de linhaça, né? A gente sabe que ela é rica em fibras e ela tem um índice glicêmico menor, ou seja, o açúcar ele vai ser liberado aos pouquinhos, entendeu? Ali na nossa corrente sanguínea. Então a gente não vai ter um pico muito grande da glicose, entendeu? Então, por isso, é bom optar por esse tipo de farinha. Não somente a de maracujá, tá bom? Como falaram, né, a farinha pode ser que seja um pouco mais azeda também. Depende do tipo de marca, se você comprar já ela pronta, ou o tipo de maracujá que você usou. Às vezes a gente pega um maracujá um pouco mais azedinho, entendeu? Então, isso tudo também vai influenciar, tá bom? E aqui, Ana Lúcia, a gente trouxe, né, que a gente pode usar a farinha de maracujá em sucos, iogurtes, frutas. Para não ficar com gosto, a gente pode colocar meio a meio, né? E aí, testando outras receitas também, tá bom? E aí, só para lembrar, né, para relembrar, que é muito importante a gente ter uma alimentação balanceada, né, fazer essas substituições, mas também é muito importante a prática de atividade física, tá? Essa combinação, ela vai ser muito importante para o controle da glicose, tá? A alimentação sozinha, ela... A gente sabe que não resolve. Isso aí, entendeu? Então, é isso. Não, eu tenho diabetes e estou tentando... eu tenho diabetes, estou tentando fazer o máximo possível para que tenha um equilíbrio e não tenha que... Uma pré-diabetes, né? Não tenha que entrar na insulina, essa coisa toda, que já tem um quadro de família assim, que é agravante. Então, eu pretendo melhorar e não piorar. E tudo que for benéfico, né, para a glicose, a glicemia, essa coisa toda, eu quero estar por dentro. Eu agradeço a vocês, meninas. Vou fechar meu microfone para não atrapalhar mais. Não, tá ótimo. Alguém mais tem alguma dúvida? Obrigada, tá, Lúcia?
Sua dúvida foi muito importante também. Às vezes outras pessoas também tinham essa mesma dúvida, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, podem mandar, que a gente tenta solucionar aqui e trazer na próxima aula. Gente, aqui está falando que falta só 1 minuto para a sala fechar. Eu acho que a gente pode estar finalizando a aula e pensar no assunto da próxima aula, que vai ser sobre a higienização dos alimentos, tá certo? Tá ótimo, menina. Gente, foi ótimo. Obrigada. Beijão. Muito obrigada. Boa semana pra Obrigado, pessoal. Boa semana para todos. Obrigada, Bruno. Desculpa meu atraso. Muito Nada. obrigada A mesmo. gente Obrigado, vai pessoal. começar. A gente vai começar às 10h30 agora, não é isso? A partir das